Professor, Oi. uma coisa, quando você vai postar aula, você joga direto o vídeo, né? Uhum. Teria como nas próximas aulas, de repente, você mandar aquele link do YouTube também? Tem. Porque eu tô tendo um problema que o meu computador, às vezes, ele não abre, depende da vontade dele, sabe? Uhum. Daí, tendo o link do YouTube, eu consigo direcionar pra aula, e daí eu assisto pelo YouTube mesmo, não Tá pela bom. plataforma da Unismar, sabe? Sei, aham. Não, eu coloco sim o link do YouTube também, sem problema. Ai, obrigada. Eu não consigo ver o chat, gente. Gente, então, se vocês precisarem fazer pergunta, alguma coisa assim, vocês liberam o áudio para falar comigo, porque eu não tô conseguindo abrir o chat aqui. Ah, abriu. Tá. Tá. Gente, então, primeiro, vocês têm alguma dúvida com relação ao assunto? Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu tenho, prof. Diga. É o seguinte, a pasteurização, ela não tem nada a ver com aquele processo de aumentar a temperatura e diminuir bem rápido, não é isso. Pasteurização, então, é qualquer processo que elimine 90% dos micro-organismos, é isso? Isso. Então, a pasteurização, ela envolve, nem sempre ela envolve o aquecimento. O método mais comum de pasteurização que a gente tem é aquecendo o produto. Então, ou fazendo uma troca térmica ali, aquecendo por vapor, ou no micro-ondas, e resfriando logo em seguida. Mas o processo de pasteurizar um alimento significa a gente eliminar 90% dos micro-organismos, independente do método que a gente utilize, certo? Entendi, porque eu associava muito com leite, sabe? Com aquele argumento. Porque quem inventou esse método foi o Louis Pasteur, que ele esquentou, esfriou o alimento e viu que não crescia mais micro-organismo. Então, o nome vem daí. O nome vem dessa técnica de esquentar e esfriar. Mas agora, com toda essa tecnologia que a gente tem, mudou para esse método de diminuir até 90% da carga inicial de micro-organismo. Tá? E Então, ele é mais interessante em relação à esterilização porque ele conserva micro-organismos benéficos. Então, ele é mais interessante ou não? depende do alimento, né? Então, para alguns alimentos, sim, ele é mais interessante porque ele vai conservar os micro-organismos que não são os patogênicos, né? A esterilização elimina todos, incluindo esporos. Então, a pasteurização ainda pode sobrar esporo e sobra alguns micro-organismos, tanto os benéficos quanto os patogênicos. Com relação aos benéficos, quando a gente ingere eles, são os probióticos, né? Então, por competição, eles acabam, os probióticos, se desenvolvendo no nosso intestino e os patogênicos, como tinha uma quantidade muito pequena, acabam saindo dali e vão ser eliminados por competição, tá? Porque para os probióticos, para os micro-organismos bons, o nosso intestino é um ambiente mais favorável. Já para os patogênicos não é, porque já tem os micro-organismos favoráveis no intestino e eles perdem a competição ali, a guerra dentro do nosso intestino. Então, a pasteurização independente vai eliminar 90%, tanto dos patogênicos quanto dos benéficos, mas os benéficos eles ainda assim conseguem se desenvolver no nosso intestino por ser um ambiente mais favorável com relação à competição que está rolando ali. Né? Já tem os parentes deles lá, quando eles chegam, eles começam a se desenvolver melhor. Beleza, então depende da carga inicial do alimento. Então, depende do alimento, na Isso. verdade. Isso Beleza, depende obrigada. mais da carga inicial do alimento. Quanto mais tem, mais sobra tanto do patogênico quanto do probiótico. Certo? Mais alguma dúvida? Bom, então, vamos passando aqui. Ficou claro esse negócio de ultrassom de alta intensidade e baixa intensidade? Teve uma parte do slide que eu falei errado. Né? Eu falei que era aqui. Essa parte aqui de baixa potência são frequências superiores a 100 kHz. Então, quando a gente vê aqui, né, a gente tem os 100 kHz estão aqui, né? Então, 100 kHz para cima são de baixa frequência, para baixo de alta frequência. Então, eu falei errado lá no slide. Então, sempre acima de 100 kHz são ultrassons de baixa potência, que são os mais aplicados em alimentos. Abaixo, né, de 20 até os 100 kHz, são ultrassons de alta potência. Tá? Só corrigindo aí que eu fui ver depois que eu já tinha gravado e postado no YouTube, daí para eu gravar, eu tinha que gravar o vídeo todo de novo. Cadê o chat aqui? Eu disse? Então tá certo. Porque a turma da manhã falou que eu tinha falado errado.
E daí eu vim e expliquei aqui com a figura, que ficou mais fácil de entender, mas se eu disse, então tá certo. Então não estava errado desde o início. Baixa potência são frequências superiores a 100. Tá certo. Realmente, não tá errado, não. Tá. Com relação a esses usos aqui, eu queria focar um pouquinho mais com vocês, porque eu falei mais do ultrassom para esterilização e pasteurização, e eu passei rapidamente sobre esses usos aqui, tá? Vocês têm alguma ideia de como que funcionam esses processos todos aqui de extração, secagem, despolimerização? Por que que a gente usa o ultrassom para isso? Eu imagino que as ondas fazem a água vibrar e sair. Então, para secagem, por exemplo, seja isso, pela vibração a água saia. Mais ou menos. A vibração é a parte mais importante. O que faz esse processo acontecer é a tal da cavitação, que eu falei que ia explicar aqui para vocês, né? Então, é o processo de cavitação que faz com que a gente consiga usar o ultrassom para esses diversos usos aqui, além da pasteurização e esterilização. Então, para fazer descongelamento, despolimerização, o que seria uma despolimerização? Quando eu tenho um polímero, eu quero quebrar ele, separar as partes desse polímero. O ultrassom ele pode ser usado para isso, porque ele quebra as ligações, essa cavitação quebra a ligação. Filtração, no caso da filtração, é a vibração mesmo, né? A cavitação ajuda a passar pelos poros do filtro, a secagem ajuda, né? A cavitação ajuda a romper as células que estão com água dentro, e essa célula sair de dentro da célula, emulsificação e extração. Então, eu mostrei para vocês aqui esses exemplos, né, esses desenhos de que funciona, a maior parte funciona com sondas. Então, é igual um palitinho desse daqui mesmo, só que ele tem uma bolinha aqui na ponta, tem uma bolinha de metal aqui. E você coloca o teu copo com o teu líquido ali dentro e essa bolinha faz essa vibração, porque é essa vibração que produz as ondas no comprimento que a gente quer. Então, nessa figura aqui que eu separei para essa aula aqui, a gente tem um exemplo de como é que funciona a cavitação. A cavitação ele é um processo que ocorre com a água, tá? Então, com a parte líquida ali. Não é uma coisa que vai acontecer com a célula do micro-organismo, nem com qualquer outro tipo de célula, mas acontece com a água. As bolhas que se formam, a gente não consegue nem ver, elas são muito pequenininhas, elas são microscópicas, certo? A gente não consegue ver essas bolhas a olho nu, mas elas estão acontecendo quando a gente liga um ultrassom. E o que acontece? Quando a gente liga o ultrassom, aquela sonda ela vibra naquela intensidade e faz as ondas ultrassonoras lá, né? As ondas de ultrassom. Essas ondas fazem com que a bolha de água se forme e essa bolha ela vibra junto com a onda. Então na onda, aqui dá para ver, a gente tem um pico máximo aqui e tem um mínimo, tem um máximo e tem um mínimo. Isso faz com que a bolha fique fazendo assim, ó, um máximo e mínimo, um máximo e mínimo, um máximo e mínimo, por conta da pressão que essa onda vai formando, tá? Isso causa a bolha a fazer este movimento que está nessa figura aqui. Então a bolha ela vai para fora e ela vem para dentro, ela vai para fora, ela vem para dentro. Chega uma hora que essa bolha ela não consegue mais aguentar essas diferenças de pressão que essas ondas estão ocasionando e ela entra para dentro de uma vez só. Quando ela entra acontece isso daqui, ela implode. Então ela entra para dentro dela e ela passa para outro lado, ela implode assim. E essa implosão faz com que tenha uma mini explosão em volta do que está ali nesse líquido. Então é assim que funciona para tirar sujeira, para fazer filtração, para fazer todos aqueles processos ali que eu falei para vocês. Funciona que ela vai explodir e nessa explosão ela consegue romper a parede celular, ela consegue extrair a sujeira, ela consegue fazer a água passar mais rápido pelo filtro, porque estão vendo que faz uma pressão. Então a água ela passa mais rápido pelo filtro. A gente consegue extrair mais componentes, né? Então se eu quero extrair, por exemplo, os compostos fenólicos da maçã, eu tenho na maçã a casca aqui e eu coloco a casca no ultrassom. Essas microbolhas elas vão penetrando nessas células, né? Vão explodindo do lado das células da casca, rompendo essas células e eu consigo extrair muito mais compostos fenólicos. Ali no EPG tem uma moça que está fazendo mestrado e ela está extraindo o aroma da madeira com ultrassom para aplicar em licor. Então, para dar o sabor amadeirado, ela coloca as lascas, os cubinhos de madeira dela no ultrassom para tirar os compostos de aroma da madeira. Então, dá para usar para um monte de coisa, né? Um dos usos é para esterilização. Então, a gente consegue esterilizar os produtos, eles saem estéreis e pasteurizados ali
do banho de ultrassom quando a gente faz, por causa dessas bolhas, que elas explodem do lado dos micro-organismos. Então, toca a célula do micro-organismo ali, tem milhões de explosões da cavitação acontecendo em volta, e isso explode, né? Estoura a membrana ali, e o micro-organismo ele acaba se deteriorando. Isso também na água forma um radical livre da água. E esse radical livre também ataca a membrana do micro-organismo, ele não consegue trocar nutrientes e acaba morrendo intoxicado, certo? Então é um processo Professor, super legal. você pode repetir essa parte agora que você disse dos radicais livres? Então, a água é formada por H2O, certo? Então tem dois Uhum. hidrogênios e um oxigênio. A cavitação, quando ela atinge a molécula da água, quando acontece essa explosão na água, é uma microbolha, ela é muito pequenininha, então ela pode quebrar as ligações da água e o oxigênio da água forma um radical livre. Lembra lá das reações com os óleos que formavam um oxigênio que tinha um elétron sobrando aqui? Uhum. Isso é formado, a gente forma o gás hidrogênio, H2, e forma o oxigênio sozinho com um radical livre. Esse radical livre, esse oxigênio sozinho, ele ataca a membrana das células, impedindo, né, ataca as proteínas ali e impede a passagem de nutrientes e toxinas da célula para fora. Então o micro-organismo ele vai produzindo as toxinas, ele não consegue tirar isso porque a membrana dele está afetada pelos radicais livres. Por conta disso ele morre intoxicado. Então ele morre envenenado pela própria toxina que ele liberaria no alimento. Uhum. Certo? Então eu posso colocar assim, que a formação de radicais livres, ela vai atacar a membrana do próprio micro-organismo, que não vai conseguir liberar suas toxinas. Isso. E nem pegar nutrientes, né? Ele não vai conseguir pegar água, pegar os nutrientes para ele, porque essa membrana não vai estar fazendo a troca de substâncias ali. Uhum. Ele morre Obrigada. de fome ou morre intoxicado, um dos dois. Certo? Então, gente, ficou claro o que é a cavitação? Essa cavitação também eleva um pouco a temperatura. Então, toda vez que a gente está usando um ultrassom, vai elevar a temperatura do líquido que eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo um banho de ultrassom para pasteurizar um suco, naturalmente, essas explosões, esse atrito que a água está sofrendo nessas explosões, eleva a temperatura. É normal de acontecer. Todo ultrassom eleva a temperatura. Então, se eu não quero que suba muito para não estragar os nutrientes, não estragar alguns componentes ali, eu tenho que sempre resfriar o meu líquido, né? Isso é uma parte bem importante de ser feita ali quando a gente está utilizando o ultrassom. Aí tem esses processos aqui que eu falei lá, né? A pressão, o calor, tudo unido aqui para fazer o processo de esterilização, né? Para eliminar esporos. As enzimas, né? Também sofrem com os radicais livres, então os radicais livres eles atuam nas enzimas, né? Mudam as ligações das proteínas e com isso a enzima perde a função dela. Então, isso é uma coisa boa quando a gente está trabalhando com aquelas enzimas deteriorantes de alimentos, né? As de escurecimento enzimático, por exemplo. Quando a gente quer tirar elas do meio do caminho, a gente consegue fazer isso só com ultrassom. Aí o alimento não fica escuro. O suco de maçã, por exemplo, ele fica clarinho, não fica marrom. Vocês conhecem o fóreo, gente? Já ouviram falar de certo? Oi. Já. Eu já escutei Aquele, falar. aquele negocinho, aquela bolinha assim, que tem uma escovinha de silicone, você liga, aquilo é ultrassom, funciona por Todas ultrassom. as blogueirinhas usam, né? Isso, é por isso que ele é tão É caro. super caro, isso que eu ia falar. Ele é Nossa, caro muito porque ele caro. É realmente super usa caro. ultrassom. Né? Ele custa o quê? 400, 500 reais? 300 reais? Mais ou Caríssimo. menos. Por quê? Porque ele realmente usa ultrassom. Naquelas lojas Xing Ling ali que tem no calçadão, tem umas imitação, mas aquilo lá é um vibrador de celular, não tem o mesmo efeito, né? Então é por isso que o fora é tão caro, porque realmente as ondas que ele usa são de ultrassom, ele realmente faz efeito, ele estimula colágeno e todo aquele processo ali no rosto para ficar com a pele tudo puxada, riscada. E radiação, vocês lembram da aula de técnica dietética, provavelmente? Uhum. Eu lembro que teve uma briga, não uma briga, uma discussão lá, lembra? Deu uma discussão básica, Aham. né? Mas a irradiação, então, a Anvisa, né, a portaria de 2001, permite a utilização de radiação desde que, né, não tenha problema para as pessoas, né? Que a dose máxima não seja inferior àquela que comprometa as propriedades do alimento ou as próprias pessoas, né? Então,
é tudo muito bem monitorado para que não tenha nenhum tipo de problema. Ninguém tem um negócio de radiação em casa, né? Tem os estabelecimentos especiais, né? Que tem todo aquele procedimento ali que eu mostrei para vocês na imagem lá, que é super seguro, não é toda pessoa que entra, ninguém entra em contato com a radiação, inclusive para não morrer, né? Então já basta o que aconteceu lá em Chernobyl, então tem todo o cuidado assim com relação a isso. Professor, foi esse que você comentou que tinha como se fosse um equipamento que levava no meio da radiação e tirava depois o alimento? É isso daqui. Tá vendo que as pessoinhas estão aqui fora, ó? Eles entram Ah, aqui verdade. e eles carregam o alimento aqui nesse corredor. Aí tem um sistema de transporte que leva os alimentos lá, é tudo robotizado. Então, tem os robozinhos que levam, Uhum. carregam os pallets lá dentro. Aí eles ficam nessa câmara aqui, a radiação fica lá no subsolo. Essas ondas, claro, elas sobem naturalmente aqui, nessas câmaras aqui, que o alimento fica sendo processado, né? Até ele sofrer o processo, né? Então ele fica um determinado tempo ali para ele receber essa radiação. Depois o próprio sistema transportador vem as pessoas aqui, pega o robozinho, tiram isso de lá e vem a pessoa que carrega para fora para vender. Tá, mas o processo, professor, que você pede ali na questão, no caso, é como a radiação funciona ou esse processo de como que a radiação chega no alimento? Esse processo aqui, bioquimicamente falando, o Esse que, que aqui. acontece, né? Com a Aham. molécula de DNA e RNA das coisas que estão se multiplicando. Então, por que que impede também o brotamento, o amadurecimento das coisas? Porque isso tudo depende da replicação ali do DNA para fabricação de enzimas e tal. Isso daí, né, como a radiação ela atua principalmente no DNA, vai evitar com que essas enzimas sejam produzidas pelo alimento e vai evitar com que ele amadureça. Então, também, tudo que está em processo de replicação é onde a radiação vai atuar. Então é isso que eu quero que Uhum. vocês expliquem, tá? Aonde que a radiação atua, que é na molécula do DNA lá, que faz oxidação dessas estruturas e tal, para que evite o processo de brotamento e os micro-organismos de se desenvolverem. Vocês sabiam que na cebolinha dos cebolitos tinha radiação? Não. Eu descobri faz pouco tempo, eu fiquei em choque, de verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, eu achava, né, que era uma tecnologia muito cara, que não era uma coisa do dia a dia, sabe? Tipo, uns chiques, assim. É que está cada vez mais comum, então especiaria, tempero, sempre. Sempre tem, a boa parte eles são irradiados, principalmente desses industrializados que usam essas especiarias para que dure muito mais tempo. Então, por isso que dos cebolitos provavelmente é, e de todos os outros salgadinhos que usam as especiarias em pedacinhos são também. Então, na Ruffles de salsinha e cebolinha deve ser irradiado também. Professor, lá na questão 1 que fala sobre a utilização do ultrassom em alimentos secos, Ah, como ele não tem a quantidade de água, né, no alimento, ou tem uma quantidade muito reduzida, então não tem um bom funcionamento, né? não tem bom funcionamento. É Pode essa ser que é. usado, né? Então, por exemplo, se eu for Uhum. usar um alimento seco, eu colocaria num banho desse daqui, ó. Onde eu tenho um banho que faz as ondas ultrassom na água e dentro do meu becker eu tenho pó ou alimento seco. O que que acontece? Uhum. Essas ondas elas chegam no alimento, mas a cavitação vai acontecer numa intensidade muito menor, que não vai atingir muitas vezes Uhum. todas as células dos micro-organismos. Então, para pasteurizar, esterilizar, não serve muito. É melhor que seja feito em líquidos. Então, é feito em suco, em chá, em bebidas, principalmente, é bastante feito. Agora, em seco não é muito viável, porque não tem muito efeito. A gente Mas daí precisa mesmo da água. colocando ela assim no becker, dentro do líquido, é menor, né, o funcionamento. É menor porque o que a gente precisa que aconteça é justamente aquela cavitação, as bolhas explodindo em volta Uhum, ali. Se o estourar, alimento está seco, não tem implodir, nada em sei volta para lá. explodir. Então não faz muito Uhum. efeito, Uhum. Entendi. certo? Uhum. E é essa explosão que faz com que rompa as células do micro-organismo, né? Isso. Principalmente essa Uhum. explosão. Então é bem igual está acontecendo aqui. Ela implode até que ela atinge ali, né, a célula do micro-organismo. E essa explosão que estoura também a célula do micro-organismo. É que a gente não consegue ver essas bolhas. É muito interessante, gente, porque você vê o negócio, você sente ele aquecendo, você não vê nada acontecendo.
é uma vibração assim que parece que está só na água ali, você escuta a vibração, faz vibração, barulho de vibração, mas você não vê acontecendo nada ali. E aí você sente esquentar, é só isso que você vê. Aí quando esquenta, você dá uma tirada, esfria e coloca lá de novo. E daí começa todo esse processo de cavitação de novo, porque esse processo ele ainda esquenta o produto, né? É bem legal ver a Nossa, vibração funcionando. eu já imaginei que fazia um barulho. Não, é um barulhinho tipo um zzz, fica só assim. Aham. Um barulho de vibração mesmo, só que você não vê nada acontecendo. Se você coloca a mão inteira fica formigando, é muito engraçado. Você sente Uhum. formigar no teu dedo, assim, parece que tá amortecido, parece que você deitou em cima da mão e você tá com o dedo lá e fica formigando, assim, em volta do teu dedo. É uma sensação bem Uhum. diferente. Você não vê nada acontecendo ali, mas teu dedo fica formigando. Você só escuta a vibração, assim. Mas a água em si, ela não vibra, assim. É estranho, é bem... Uhum. Prof, mas Nossa, esse processo... fui, Pode falar, Carla. fui procurar aqui na internet e eu achei um negócio da Unicamp que fala que a carne de porco, algumas usam irradiação. Usa. Pra carne, tem Radiação, bastante na usado. verdade, né? É radiação. Só que a gente chama de como foi Irradiação. irradiado. Ah, tá. Mas usa o processo de radiação, né? Uhum. Mas ó, o alimento ele é irradiado, né? Mas é Tá. tratado por radiação, certo? Uhum. Pode falar, Dani. Prof, esse processo, então, que rompe várias micro bolhas de água, né? Então, ele muda a textura do alimento também, né? Muda a viscosidade, sim. Geralmente a gente vê ele ficar mais líquido, porque essa explosão ela vai rompendo as fibras também. Lembra que eu falei ali de despolimerizar? A fibra nada mais é do que um polímero, né, de glicose. Então ele começa a quebrar assim as ligações das fibras e vai liquefazendo o negócio. Então geralmente ele fica mais líquido. Agora eu tô em dúvida na primeira questão, né? Quais são os alimentos indicados? Então, tem que ser alimentos que contenham água, né? Para poder ter Uhum. Uhum. efeito do processo. Mas daí vai mudar a textura? Fiquei em dúvida agora. Por exemplo, um suco. Pense num suco de laranja. Ele é bem viscoso, grosso. Um suco de manga. O suco de manga ele é bem grosso, certo? Uhum. Se você colocar no ultrassom, ele é grosso por quê? Porque tem muita fibra. E essas fibras deixam ele grosso. Se você colocar esse suco no ultrassom, ele é grosso, mas ele ainda é líquido. Se colocar ele no ultrassom, o ultrassom vai desfazendo essas fibras e ele vai liquefazendo. Então, não é bom fazer ultrassom para conservar frutas in natura, então. Para fruta in natura, não. Porque muda a textura, pode ser que aconteça alguma quebra e vaze enzima e a enzima não foi desnaturada, e daí a enzima vai entrar em ação e vai deixar tudo preto a maçã, por exemplo. Então, em Uhum. fruta in natura a gente não usa, é mais para bebida mesmo, coisas líquidas. Ah, sim. Faz sentido, entendi. Eu ia usar o ultrassom para esterilizar os temperos que eu ia colocar no meu queijo. E depois de estudar e tudo, ir atrás e fazer alguns testes, porque assim, ainda que não seja indicado para alimento seco, tentei fazer uns testes, não deu efeito nenhum, porque o negócio é em pó, ele tem tipo muito pouca umidade, então não funcionou nada assim. Então ele tem que ter água, ele tem que ter a água para fazer a cavitação. O ideal nesse caso seria a radiação, né? Mas não tem acesso, né? Na verdade, uma colega minha do doutorado, ela fez experimentos com alimentos irradiados. Ela mandou para São Paulo para irradiarem para ela e ela fazer os estudos aqui na UEPG. Ah, legal. Só que daí, tipo, eu não tinha tempo suficiente para isso, para mandar lá e analisar, porque daí eu ia ter que fazer outras análises, porque o foco do trabalho dela era a irradiação, o meu trabalho não. Daí eu pensei em usar o micro-ondas, eu usei o micro-ondas para esterilizar os temperos, daí funcionou melhor, até porque é mais acessível, mais pessoas têm acesso para colocar em queijo e tal. Então, o foco do meu trabalho foi um pouco diferente, por isso que eu não usei. Porque até tinha essa opção, mas daí eu ia ter que estudar muitas outras coisas que não tinham muito a ver com o que eu estava fazendo. Ah, sim. E é bom sempre tornar mais acessível, né? Uhum. Certo? Então, gente, mais alguma dúvida sobre isso? Não, por enquanto tá tranquilo, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Ai, tá acabando o tempo. Ah, com relação aos raios-x. Dá para usar raio-x para fazer
o processo de radiação. Por que não é usado, então? Por que tem que ser o raio gama? Porque o X faz mal para as pessoas que fariam o processo. Não. O raio-x é mais difícil controlar, certo? Então, quando a gente vai fazer o raio-x da nossa mão, quando a gente quebra, do dente e tal, o que que é? É um negócio e a gente só faz uma foto. Para eu irradiar um alimento com raio-x, eu ia ter que deixar um certo tempo ali, né? E essa radiação, ela vai para onde? Vai para quem está em volta, vai para o ambiente e tal. Não é uma coisa que eu consigo controlar muito bem, né? É um raio que eu consigo fazer, fabricar ele, né? Com base na eletricidade e tal, consigo fabricar, só que ele é difícil de controlar. Para tirar a chapa, que a gente fala, do osso quebrado, dos dentes e tal, é fácil, porque eu libero uma injeção de raio-x e ela tira aquilo e aparece lá do outro lado. Para alimento não funcionaria assim, porque a gente ia ter que dar vários pulsos disso. E a gente não sabe para onde que esse raio-x está indo. Então é mais difícil controlar. O outro, o raio gama, ele está saindo o tempo todo. Então é só de eu deixar perto o alimento, eu já sei. Então eu tenho que isolar ali, ele está saindo. Não preciso fabricar ele. Entendem essa diferença? Então por isso que a gente não usa o raio-x para fazer esse processo. O processo é o mesmo, ele vai atuar no DNA e tal, só que a gente não tem muito controle. No raio gama a gente consegue controlar o espaço que ele fica. Então é um pouco mais simples da gente Em trabalhar relação para isso. aos custos, é igual? O O preço é igual? raio-x ele seria um pouco mais barato para fabricar, porque a gente consegue, né, no ambiente menos sofisticado, porque a radiação é embaixo do solo, as paredes são imensas, né? O que sai caro não é a fonte de radiação, isso é só o material, não é tão caro, ele fica anos ali até ele decair. O que sai caro é toda Decaindo, né? essa estrutura com robô e tal, para entrar lá dentro, essas paredes muito grossas, é isso que sai caro. Então o raio-x seria mais barato, só que ele é um pouco mais difícil da gente controlar para onde que ele está indo, certo? Uhum. Que é também um comprimento de onda um pouco diferente, né? Então a gente não consegue conter muito ele é um pouco mais difícil de conter, né? Igual o raio ultravioleta, é difícil de conter raio ultravioleta, ele até da própria lâmpada ele sai. Então o raio-x é difícil conter ele, o raio gama com aquelas paredes, a gente contém ele ali, ele não faz mal para ninguém, né? Então esse que é o principal a desvantagem do raio-x com relação ao raio gama. Certo? Então, gente, que horas são? São 8h06, deixa eu parar aqui essa tela. Ô, Fer, agora que eu vi tua pergunta aqui. Mas eu acho que eu já respondi, né? Bom, gente, era isso que tinha então para a aula de hoje. E agora eu vou deixar esse tempo para vocês fazerem a atividade ali, postarem no fórum. Qualquer dúvida que vocês venham a ter ou tiverem, é só me perguntar lá que eu tô lá até o fim da aula, tá bom? Tá Tá bom. bom, prof. Viu? A aula gravada tá bem boa, falar com você aqui também, então tá dando Eu certo, viu? queria saber disso, eu esqueci de perguntar. Tá dando certo.